adorando o Senhor, queridos, eu só quero trazer uma realidade espiritual para nós. Quando o Espírito Santo, o poder de Deus, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é o poder de Deus. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus. Quando o poder de Deus recai sobre Jesus no batismo de João, que os céus rasgam, a voz desce, esse meu filho amado aqui eu me comprazo, o Espírito Santo vem como pomba. Em seguida Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. A primeira coisa que a gente aprende é que Deus não se deixa manipular pelas necessidades. As nossas necessidades humanas não manipulam Deus e Deus não se deixa manipular por elas. Amém? Então eu adoro a Deus porque Ele é Deus de poder. Ou eu adoro a Deus porque Ele é Deus de poder. Não porque eu preciso de coisas. Então eu preciso conhecer a um Deus de poder e não um Deus de coisas. A segunda coisa que você vê Jesus fazer logo em seguida, segundo o livro de Marcos, é que ele entra na sinagoga, João batiza ele, vai embora. Ele entra na sinagoga em seguida e começa a ensinar, e todos ficam maravilhados com seu ensino, pois lhe ministrava como alguém que possuía autoridade. O Espírito Santo de poder lhe dá autoridade no mundo espiritual. E às vezes nós estamos adorando, nós estamos clamando, mas nós estamos na alma. Amém? É muito gostoso sentir a presença de Deus como estamos sentindo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem mais. Você não entendeu? Você ainda está na alma. Deixa eu te dizer uma coisa, é muito bom arrepiar, é muito bom saber que Deus está aqui, é muito bom sentir Deus, mas deixa eu te dizer, tem mais. É mais do que isso, queridos. Não é humano, não é natural, é espiritual e sobrenatural. É por isso que ficaram estarrecidos no meio do culto deles, no meio da sinagoga, perguntaram quem é esse homem que ensina diferente dos outros mestres. Quando o Espírito Santo está, tem que ser diferente, tem que ser pelo poder, tem que ser pela graça, tem que ser pela manifestação do Espírito. Sabe por quê, queridos? Porque a primeira pessoa que descobriu quem Jesus era foi o diabo. A primeira pessoa que descobriu quem Jesus era na terra foi o diabo. E o próprio Espírito levou a ele para ser confrontado pelo diabo. E ele resiste ao diabo pela palavra e pelo Espírito de poder. E logo em seguida, e todos ficaram maravilhados, mas naquele exato momento levantou-se na sinagoga, dentro da igreja, um homem possuído por um espírito imundo, e que clamava, gritava: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para a minha destruição? Para a nossa destruição, ele está falando da destruição do mundo das trevas. Conheço a ti e sei quem tu és, o Santo Deus. Para aqui. Isso não é a pregação de hoje não, amém? É só dentro daquilo que Deus está falando, porque essa semana eu estou tomado por essa verdade. O diabo dentro da igreja, pega isso aqui em nome de Jesus. Pega isso aqui no teu espírito nessa manhã, em nome de Jesus, porque às vezes nós estamos adorando a Deus, nós estamos na igreja, nós declaramos que somos crentes e estamos cheios de demônio. Aí vai, que isso, apóstolo? Eu já preguei aqui cheio de demônio e não sabia. Sabe quando é que você sabe? Quando você vai para a palavra, ela te diz isso. Ele está dentro da sinagoga, ele está ensinando, só que o poder de Deus revela o que verdadeiramente somos, confronta o que verdadeiramente estamos na palavra. E o demônio diz: tu vieste a nos destruir. Queridos, olha interessante, o próprio Espírito de Deus leva Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o primeiro dentro da igreja a reconhecer Jesus
Foi o diabo. Foram os demônios. Eu preciso entender que a igreja é uma instituição espiritual e não carnal. Eu preciso entender a atmosfera que eu estou envolvido e o que está governando sobre a minha vida. Porque olha como ele reconhece, é isso aqui que eu quero te chamar a atenção. Não é nem pelo fato do diabo saber, mas é perguntar a você, você sabe a quem você adora? Porque se você souber quem você adora, você nunca vai adorar de qualquer forma. Você nunca vai adorar de qualquer jeito. Você nunca vai estar aqui com o coração dividido. Você nunca vai estar na presença dele, sendo que você está achando que você pode manipular ele. Porque o próprio demônio disse: tu és um Deus santo. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus santo. A autoridade de Jesus faz um ambiente de santidade entre nós. E o ambiente de santidade entre nós nos enche da autoridade de Jesus. O ambiente de santidade entre nós nos enche da autoridade de Jesus. Não confunda reteté com a autoridade de Jesus. Porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras das trevas. Você foi imerso. Você que foi batizado e creu, você foi imerso no que se chama governo de Deus, reino dos céus. Então há um modelo para você adorar, há uma forma para você adorar, há um Espírito que está dentro de você, que adora nessa manhã através de você. Então, em nome de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa: se submeta ao Espírito e nunca mais à religião. Se submeta à palavra da verdade, nunca mais à religião. Se submeta a ser exortado pela palavra. Ser exortado não é ser chicoteado, é ser amado pela palavra, para que você cresça na palavra. Se submeta ao Deus de poder e autoridade, que até os demônios se submetem. Porque até os demônios se submetem. E o inferno não foi feito para os santos de Deus. O inferno foi feito para o diabo e os seus demônios. Para mim e para você, ele nos amou de tal maneira que entregou a si mesmo e nos deu esse governo, esse Espírito sobre nós, para que você hoje adore em autoridade, em domínio e em poder. Então, se você entender isso, quando você adora, o hospital está sendo tomado de milagres, essa rua está sendo tomada de milagres, a tua casa está sendo tomada de milagres, essa cidade está sendo tomada de milagres, as igrejas estão sendo tomadas pelo poder de Jesus. A manifestação do reino de Deus, ela não depende de Deus, ela depende de nós, ela depende de você entender o que você precisa fazer e ser na terra. Manifeste nessa manhã o Deus que está em você. Manifeste nessa manhã o Espírito que se move através de você, em nome de Jesus. Então, quando você adorar mais uma vez agora, adore com uma outra dimensão. Nunca chegue no culto do mesmo jeito. Não ache que é só um rito de domingo. Esse domingo está muito bom para jogar bola. Esse domingo está muito bom para fazer um pedal. Esse domingo está muito bom para fazer um monte de coisas. Mas todo dia é um dia impressionantemente bom para adorar aquele que vive e reina eternamente. A Ele a glória. A Ele a glória.
Começa a orar nesse momento. Vamos trazer uma atmosfera dos céus para esse lugar. Você que não ora em línguas, dizendo o quanto Ele é bom, quanto Ele é maravilhoso, quanto Ele é lindo, quanto Ele é santo, quanto Ele é digno. Vamos lá.
visse a tua glória, eu correria aos teus pés. Ah, se eu visse a tua glória, se me abraçasse agora, eu ia nos teus braços, pra nunca mais eu me perder. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão. O trono vi tochas de fogo, relâmpagos e trovões. Eu via o coral cantando, Santo, Santo, poderoso. O trono vi tochas de fogo, relâmpagos e trovões. Eu via o coral cantando, Santo, Santo, poderoso. O trono vi tochas de fogo, relâmpagos e trovões. Eu via o coral cantando, Santo, Santo. Do trono vi tochas de fogo, relâmpagos e trovões. Eu via o coral cantando. Os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão. Nos lançaremos, nos lançaremos. Não importa a circunstância, estarei aos teus pés e me Tu és o meu refúgio, Tu és tudo que eu tenho de mais precioso, meu tesouro. A minha pérola, o meu tesouro.
é bom adorar o Senhor. E com esse mesmo espírito de adoração, vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Mas com seu coração voltado, reconhecendo que só Ele é dono de tudo, que para Ele são todas as coisas, em nome de Jesus. Que esteja com seu coração limpo, reconhecendo que Deus vai suprir todas as suas necessidades, que não há outro igual a Ele. Como está escrito na sua palavra, Levítico 27:30. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santos são ao Senhor. Então, reconhecendo que tudo é do Senhor e tudo volta para o Senhor, em nome de Jesus. E essa manhã eu oro, Senhor, essas pessoas que estão dizimando e ofertando na casa do Senhor, que seja próspera, Senhor, próspera no Senhor, né, que nada venha lhe faltar. E aqueles que não puderem dizimar e ofertar, mas que tenham o seu coração voltado para o Senhor, porque Ele supre todas as suas necessidades, em nome de Jesus. E que a maior prosperidade que o Senhor tem para a gente é a vida eterna. E que sejam todos abençoados. Que Deus abençoe o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Ixi, ficou um pouquinho forte, né? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom e o Senhor é bom o tempo todo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 16 até o 20. Nossos avisos da semana. Amanhã nós teremos reunião de oração meio-dia. E que horas está acontecendo lá? Às 3 horas da tarde nós estamos também com oração lá no salão de Silmar. Ela está com um movimento lá. Nós estamos apoiando de oração e intercessão. Você que tiver tempo disponível, né, por favor, compareça. Quarta-feira teremos o nosso culto às 19h30. Quinta-feira, seminário online. Queridos, eu volto a reforçar a questão do seminário. Muito poucas pessoas. Nós tínhamos uma lista de mais de 100 e poucas pessoas. Hoje, presencialmente no online, só está 44. A online tem que falar, mas eu assisto depois. Aí isso acontece, se você não for disciplinado, as coisas vão tomar, vão virar uma avalanche na tua vida e você vai perder. Você não vai aprender da palavra. E sem a palavra não há poder, queridos. Nós podemos ser milhares de milhões, mas sem o poder do Espírito, sem a verdade da palavra, sem nós estarmos alinhados com os céus. Quer ser profético? Alinha a tua vida com a verdade da palavra. Nós podemos ser uma igreja muito grande e não fazer diferença nenhuma na terra. Como podemos ser uma igreja pequena e fazer uma diferença enorme. E vice-versa. A questão não é o tamanho que somos, a questão é a verdade que carregamos. Qual a verdade que você carrega? É a sua ou é a do Espírito? Porque Deus determinou isso, não tem como. É assim na terra como no céu. Se você não conhecer os céus, você não tem como fazer na terra. A religião nunca vai atender a Cristo. Nunca. Porque a religião ela não vai conhecer a Cristo. Porque Cristo não se deu a conhecer a religião. Cristo se deu a um relacionamento de aliança comigo e com você. Quem te chama de protestante é o IBGE. Jesus te chama de filho. Guarda isso no teu coração. Quem te chama de protestante é o IBGE. É a sociedade, a cultura. Jesus te chama de filho. Então, como filho, conheça o coração do Pai. Conheça as verdades do Pai. Se permita ser trabalhado e ensinado pelo Pai. E nós estamos trabalhando um tempo muito poderoso, que são os fundamentos das doutrinas de Cristo. Está lá no YouTube, MGC Oficial.
Mestre Jô e Mestre Sérgio. As aulas têm sido simples, rápida e diretiva, mas muito profunda. Se a gente está trabalhando o que é fundamento, a gente está trabalhando aquilo que é mais importante. Qualquer coisa que vier depois disso é alegoria. O que é importante numa casa? A arquitetura dela, o fato dela estar toda organizada por dentro, bonita, ou uma base firme? Então não adianta você investir aonde realmente não vai dar firmeza, amém? E não se iluda, Jesus deixou claro, você pode construir uma casa sobre a rocha e uma casa sobre a areia. E você só vai saber o que você construiu no dia que o vento bater nela, no dia que a onda bater nela, no dia que a tempestade chegar. Aí que você vai saber como é que está a tua casa. Então não espere, fundamente a tua vida em Cristo. Edificados, pois, sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a pedra angular, é a pedra principal. Amém? E Cristo é a palavra, é a mesma coisa. Então conhecer a palavra é conhecer a Cristo. Domingo estaremos aqui às 10 horas da manhã para darmos continuidade. Vamos à palavra do Senhor. O tema dessa mensagem, né, agora eu tenho que ter tema da mensagem. Eu chego, a abençoada olha para mim, apóstolo, qual o tema? Eu falei, Jesus Cristo. Tem mais isso também agora, né? Começa o YouTube, começa o Instagram e tem que ter tema. Aí, vou tentar seguir o tema. Fé para cumprir a grande comissão. Queridos, muitos de nós estamos dentro da igreja sem propósito. Muitos de nós estamos dentro da igreja sem propósito. E às vezes mentindo para Deus, mentindo para nós mesmos, mentindo para a sociedade, mentindo para a família, mentindo para todo mundo. Fazendo de conta. E Deus é um Deus de verdade, amém? O pai da mentira é o diabo. Então se eu vivo na mentira, quem governa a minha vida é o diabo. A respeito disso eu deixo bem claro, você só tem 2 tipos de governo na terra. Ou o governo dos céus, ou do diabo. Se Deus não estiver governando a tua vida, certamente o diabo está. Ponto. Então nós temos que ser radicais. Jesus foi radical. Quando você pensa em alguém radical, você tem que pensar no pai. O pai pegou o filho e cravou ele na cruz. Por causa de você e por causa de mim. Você quer ser radical? Seja radicalmente santo. Seja radicalmente conhecedor de Jesus. Seja radicalmente praticante da palavra de Deus. Mas no que tange isso, nós estamos numa leva de pregações. Eu fiz uma pregação domingo passado, que falei, o que te motiva, o que te inspira a continuar seguindo a Jesus? E eu falei que a necessidade do ser humano não é comer, beber, frio, calor, isso é uma questão biológica. A necessidade humana do indivíduo, socialmente falando, é amar e ser amado. Pertencer, fazer parte e produzir alguma coisa. Realizar alguma coisa na sua vida. E ninguém mais, ninguém menos e mais poderoso do que Jesus para te amar e você amá-lo. Que você pertencer a Ele e Ele pertencer a você. E você produzir coisas nele e Ele através de você. Porque você não foi chamado para fazer coisas para Cristo. Você foi chamado para estar com Cristo. E nós falamos que o fato de a gente ter necessidade de amar e ser amado, pertencer e realizar coisas, nos levam a nos deixar ser manipulados e nos levam a manipular. E quem quer manipular as suas necessidades é o diabo. E nós usamos o texto de Mateus, quando Jesus foi levado ao deserto e foi tentado pelo diabo. Não tente manipular Deus. Deus não se deixa manipular. Eu, como apóstolo aqui, se eu me deixar manipular por vocês, nós vamos estar encrencados, porque a gente passa a gostar desse tipo de coisa. E aí, quando acabar a manipulação, nós vamos ter que inventar coisas. Acabou os congressos, nós vamos ter que inventar, sei lá, campanha. Acabou as campanhas, nós vamos ter que inventar oração de 3 vezes do dia. Acabou, nós vamos ter que ficar inventando coisas, porque nós não estamos em Cristo. E nós vimos que
Se você quer andar com Jesus, você precisa ter uma palavra profética na tua vida, você tem que ter uma inspiração, porque Jesus não governa nossas vidas através de manipulação, mas através de inspiração. Foi o que ele fez com Pedro, na grande pesca. Eles falaram, tendo pescado a noite toda, não pegaram nada. Jesus, porém, falou, volte e joga novamente a rede em águas profundas. Nós precisamos cada vez mais aumentar o nosso nível com Deus, debaixo da palavra que você recebe. O problema é que a gente quer avançar com Deus, mas sem mergulhar na palavra, na disciplina espiritual, nos fundamentos da fé, sem oração, sem jejum, sem confissão de pecado, sem discipulado. Esquece isso, queridos. A Bíblia não muda por causa de nós. E nós vimos que Jesus lançou uma palavra, e eles foram lá e pescaram, tiveram que pegar mais 2 barcos, quase afundaram, mas no final é que a palavra profética faz o efeito. Não foi na grande pesca. Eles eram pescadores, com aquele monte de peixe, eles iam passar o mês todo comendo peixe, vendendo e vivendo muito bem. Sabe o que eles fizeram? Deixaram a grande pesca. Porque quando você tem uma palavra profética, não é o que você adquire que toma o teu coração, mas é a palavra que te direciona. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra que faz isso. E eles deixaram os barcos na praia. E a Bíblia diz que abriram mão de tudo e seguiram a Jesus. Quando você tem uma inspiração de Jesus, você já está tocado a abrir mão do que é necessário para continuar seguindo a Jesus. E aí a pastora Thalita na quarta-feira veio e fez uma ministração sobre o texto de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. E nós terminamos profeticamente mostrando que nesse tempo, e você precisa entender isso fortemente, nós estamos de um tempo que Deus está sarando uma igreja, porque ali tinha a mulher do fluxo de sangue e Thalita, uma jovem de 12 anos, uma menina de 12 anos morrendo e uma senhora de 12 anos menstruando sem parar. Um útero que não gerava mais vida, só gerava morte. A mulher na Bíblia tipifica a igreja. E ali Deus está curando uma igreja que não produz mais, que não gera mais vida. E está ressuscitando uma igreja que agora vai gerar vida, porque o útero está sendo preparado, está sendo trabalhado para gerar filhos e filhas do Senhor. E nós falamos que nós precisamos ser pais e mães espirituais nesse tempo. Porque Jesus, quando entra na casa de Jairo, ele leva com ele apenas o pai e a mãe. E quando a menina ressuscita, levanta, ele diz, alimenta a menina, dá ela de comer. Então nós somos os pais e as mães dessa igreja que vai ter que alimentar essas pessoas que Deus está despertando espiritualmente nesse tempo. Ao ponto que o sacerdote saiu da sinagoga e foi ter com Jesus para curar a sua casa. E nós estamos num tempo de pandemia que Deus colocou todo mundo aonde? Deixa eu te dizer uma coisa, coloca a tua vida em ordem. Coloca a tua casa em ordem. Coloca os teus sentimentos, teu coração em ordem. E a profeta Joyce trouxe, quarta-feira, uma palavra sobre, quem lembra? O caminho do... Acabou. Só o tema já resolve. Sabe como é que Deus vai fazer tudo isso? Não é te obrigando. É te amando. Mas quem ama, queridos, cumpre a palavra. Quem é aquele que me ama? Aquele que guarda e cumpre os meus? Essa é a definição de amor na palavra do Senhor. Paulo diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um sino que ressoa. E aí ele vai trazer o que é o amor, a definição de amor, e você pergunta, onde está esse amor? O mesmo Paulo responde em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Do amor que está em Cristo, Jesus nosso Senhor. Do amor que está em... Aí ele começa a espada, a peste, a angústia, a perseguição, o Covid, o problema financeiro, o problema sexual, o problema da família. O que te separará do amor de Cristo? O que vai te manipular ao ponto de te tirar da presença de Deus? Amém? Estão comigo? Vocês estão entendendo que Deus está falando? Coisas proféticas
para nós nesse tempo? Agora você consegue entender o valor disso? Do que Deus está falando? Porque se você não entender o valor disso, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar com a tua vida do mesmo jeito. Mas se você entender o valor disso, você vai ser o primeiro a falar assim: apóstolo, eu preciso falar, preciso conversar, eu preciso de um discipulador, eu preciso ler a Bíblia, eu vou jejuar tal dia. Falar nisso, a lista de jejum está lá no grupo. Você já marcou o seu jejum para esse mês? Pelo menos um dia. A gente está pedindo um dia no mês, pelo menos. Eu só mudo aquilo que eu entendo, queridos. Eu só mudo aquilo que eu entendo. E uma questão acerca do entendimento, que eu quero trazer nessa manhã, é acerca do que é a fé que nós precisamos ter. Porque nós temos fé para orar pelos problemas, nós temos fé para orar pelas enfermidades, nós temos fé para buscar a Deus, nós temos fé para um monte de coisas, mas nós esquecemos de algo extremamente poderoso e um único mandamento específico que Deus deu para a coletividade na igreja. Você tem fé para cumprir o ID de Jesus? Porque você vai poder ter fé para tudo. Mas se você não cumprir o ID, a sua fé ela era extremamente egoísta. Porque aprenda uma coisa, Deus nunca vai fazer algo em mim por causa de mim. Prova isso na Bíblia, prova, buscar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como Ele nos, cadê você? Eu te digo, você está entre Deus e o próximo. Você é a ferramenta de Deus amar o próximo. Do amor de Deus, chegar à vida do seu filho, chegar à vida de um funcionário, chegar à vida de um amigo, chegar à vida de quem trabalha com você, de quem estuda com você, de quem está na tua casa, de quem trabalha com você, quem pedala com você, quem joga bola com você e assim por diante. Porque se eu amar a mim mesmo, sabe o que vai acontecer? Eu não estou preocupado com a necessidade da minha esposa. Ela está comendo, está vestindo. Ainda estou namorando ela. Ela mora numa casa boa, vai ganhar uma casa nova. Sonho da vida dela. Quer mais para quê? Aí você me pergunta, você ama a sua mulher? Eu amo, estou dando tudo isso a ela. Meu filho está estudando uma faculdade muito boa, vai ter diploma internacional. Está bem vestido. Compra sapato feito uma centopeia. Eu tenho que dar a minha, né? Não posso deixar passar. Eu amo, estou dando tudo a ele. Acabou. Hã? Aí agora é meu personal style. Ainda vamos mudar o pé. Vixe, vou virar centopeia, tá vendo? Entra nas barbaras do fio das mulheres que você se enrola, tá vendo? Mas vamos lá. Aí já é outra fase da vida. Quando você permite ser amado, aí você vai permitir ser mudado. Aí eu falo, não, Sofia está estudando, está no balé, eu vou cuidar da minha vida, vou fazer o que eu quero. Por quê? Porque eu estou amando eles, eu estou entregando para eles tudo que eles necessitam. Cuidado, queridos, esse é o tipo de amor que nós temos nesse tempo. Num tempo onde a fome, o desemprego, as dificuldades sociais, as questões de saúde, a guerra, ou seja, nós já estamos dentro dos princípios das dores, porém a Bíblia diz, ainda não é o fim. E sabe por que eu sei que ainda não é o fim? Porque só é o fim quando uma igreja se levantar com a fé necessária para cumprir o seu ID, para cumprir o seu chamado. Quando a igreja realmente se tornar igreja, porque a igreja não é para dentro, é para fora de você. Eclésia é enviados para fora e não para dentro. Então eu sei que onde nós estamos espiritualmente.
Mas eu vou te dizer uma coisa, você está preparado para o que vem aí? Está preparado? Eu estou assim, ó, de pastores com problemas de trazer o povo de volta para a igreja. As pessoas esfriaram na fé de tal maneira. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos achando que o amor é fruto de necessidades humanas e de manipulação das nossas almas. De atendimento ao nosso desejo mais almático possível, porque eu sou filho de Deus. Tem uma palavra que é terrível e está levando a pessoa para o inferno, que é: eu mereço ser feliz, eu mereço ter um carro, eu mereço ter uma faculdade, eu mereço. É interessante, se você lesse a Bíblia todo dia, você ia descobrir lá em Efésios 1:3, está escrito assim: e Ele te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o que dantes te preparou para que andasse nela. Você não só merece, não, você está tão errado que você não merece, você já tem. E aí que é o problema. Porque aquilo que você tem, você só consegue através de uma aliança, através de um conhecimento, de um relacionamento com aquele que fez, que é com o Pai. Eu posso dar tudo à minha mulher, mas se ela não tiver meu coração, ela nunca vai se sentir valorizada. A mim, então, mais do que nunca. Eu posso, meu filho pode ter fala um carrão aí. Um carrão. Celta. Misericórdia, filho. Senhor, em nome de Jesus, abre a mente dele. Ele cismou com o Celta, que tá um negócio. Ele posso dar um carro que for, ele posso dar a faculdade que for, se ele não tiver meu coração, não cumpro nem o que está na palavra. Sabe por quê? Porque o marido tem que amar a esposa como Cristo amou quem? O pai tem que converter o coração do filho. O coração dele ao? Essas são as palavras proféticas para você viver o modelo dos céus na terra. E nós estamos atrás de ser felizes, esquecendo. Aí as pessoas fazem filho e jogam por aí. Porque foi de uma noitada, joga por aí. As pessoas casam e descasam. Não, eu preciso ser feliz. E joga por aí. Aí eu vejo essa situação que nós estamos. Já vou para a palavra, tá, gente? Eu sou crente, eu vou ler a Bíblia. Eu vejo essa situação que nós estamos vivendo. E eu olho para Jesus quando os discípulos vêm aterrorizados porque não conseguiram expulsar um demônio que era uma legião. E Jesus fala assim: até quando sofrereis, incrédulos? O que eu quero te dizer, queridos? Que nessa manhã eu e você precisamos tomar uma responsabilidade no reino dos céus. É que nós precisamos deixar de ser crentes. Nós precisamos deixar de ser evangélicos e os evangeliqueis de lado e se tornar filhos de Deus, a autoridade de Deus na terra. Sabe por quê? Porque a terra clama nesse tempo por essas pessoas. As famílias clamam por esse tempo. Até mesmo a igreja clama por esse tempo. Por pessoas que estejam habilitadas e alinhadas com a palavra de Deus, para que o poder de Deus venha sobre ela e manifeste a glória do Senhor. Sexta-feira à noite eu passei um dia assim bastante complexo. Mas Deus estava preparando o melhor para o final. Fala assim: o melhor de Deus está no final. Pois bem, acordei com dengue, achando que era Covid e era dengue, todo quebrado, igual arroz de quarta. A minha até chamava arroz de porco, de tão quebrado que era, só porco comia. Fui trabalhar mesmo assim, tomei um negócio lá, sei lá o que eu tomei, Tilenol, fui trabalhar, cetoprofeno, pronto. Fui trabalhar. Comecei a trabalhar, tinha um monte de coisa encralacrada, um monte de coisa para fazer. Eu falei: Jesus, hoje eu não vou nem almoçar. Como não fui. Eu comecei, quando foi 1h30 da tarde mais ou menos, já tinha feito 1 milhão de coisas, resolvido 1 milhão de problemas. A secretária me entra com papel com 6 pacientes com problema.
Daqui a pouco sai Gilberto com 3 computadores com problema na empresa. Falei, Jesus, é guerra. Faca na caveira. E vamos que vamos. Liguei para a Delvane e falei, ó, você pode atender, eu fui chamado na unidade intensiva Covid. Falei, você pode ir lá atender o meu paciente para mim, que eu não vou ter como ir? Ela falou, eu vou. E aí continuei, fui resolver os B.O. tudo. E fui resolvendo. Mas igual aquela mulher do fluxo de sangue, meu irmão, empurrando todo mundo. Igual trator. Que não é difícil ser trator para mim, né? Mas, graças a Deus. Fui rompendo. Quando eu cheguei em casa às 6h30, essa daqui estava quebrada, igual arroz de quarta. Se for ao hospital, não consegui. Dei um remédio para ela, fiz um soro caseiro, falei, fica aí que eu estou indo no hospital. Fui para o hospital. Me paramentei, entrei lá no Covid, atendi o paciente que eu tinha que atender. Do lado tinha um menino de 35 anos. Há 1 hora atrás tinha morrido um de 38. Me falaram 38 que morreu. Tá. Um jovem. E esse estava com aquela... Vocês já viram aquele balão que estão colocando na cabeça da pessoa, que enfia assim como se estivesse mergulhando, com um capacete? Ele estava naquilo. Gordinho, grandão. E doido para arrancar aquilo, tentando respirar, saturação em 50. E eles fazendo de tudo para não entubar ele. A equipe assim, sabendo que ele estava altamente estressado, então todo mundo, os crentes tudo orando. Eu gosto de trabalhar com crente por isso, porque nessa hora está todo mundo orando. E as enfermeiras numa paciência com ele, calma. Eu fisioterapeuta, rapaz, eu já não sei o que eu faço. Eu falei, calma. E ele estava me ajudando a atender o outro paciente. Falei, vamos atender o outro, depois eu te ajudo a resolver aqui. Atendi o outro paciente e voltei. Quando eu voltei, meu amigo, o cara estava assim tão ensandecido que ele começou a arrancar tudo. Eu quero ser entubado. Sabe a sensação de você ver a pessoa? Já viu quando você vê no filme que a pessoa está afogando ali no filme? É a mesma sensação. Só que diferente está na tua frente. E aí nós crentes começamos a clamar. E chama a médica. E venha, falou, então vamos entubar. E eu comecei a clamar, eu só lembrava desse texto, até quando sofrereis, geração incrédula? Sabe o que eu entendi nessa hora que Deus estava falando comigo? Se a igreja tivesse posicionada, se a igreja tivesse cumprindo a sua grande comissão, se nós estivéssemos ocupando o lugar de autoridade espiritual, essas pessoas não estariam morrendo. Mas nós deixamos de amar as pessoas, porque nós passamos a amar coisas que Deus traz, que Deus faz, porque Deus é Deus, Deus me ama e eu preciso ser feliz, eu tenho direito. Aí troca o capacete, bota VNI, aí eu comecei a ajudar, porque tudo tem que ser muito rápido, aí prepara a intubação, aí graças a Deus tinha medicação para entubar, porque também estava faltando medicação para entubar. Eu sei que eu bati no ombro dele, eu estava com a mão na cabeça dele, os crentes orando, né? Porque crente nessa hora é bom. E aí uma estava orando do lado e eu, mão na cabeça dele, clamando, e falei, meu irmão, tu vai ser entubado, mas em nome de Jesus tu vai voltar. Você está entendendo? Ele já estava virando os olhos assim, falei, você vai ser entubado, mas em nome de Jesus você vai voltar, você está entendendo? Repreendendo o espírito de morte. Porque tecnicamente tinha que entubar, botar na máquina e deixar. E ver o que vai acontecer. Não tem remédio para isso. Tem remédio para os problemas que acontecem. Para o Covid não tem. Eu sei que até na hora que eu dormi sentindo falta de ar. Amanhã eu estarei lá, eu vou ver como é que ele está. Mas em nome de Jesus ele vai voltar, porque eu declarei isso na vida dele. E eu não declarei porque eu quero, eu declarei porque essa é a vontade de Deus para a vida dele. Mas a minha pergunta para você nessa manhã é se você estivesse no lugar dele, e se você não voltasse como não voltou o de 39, não voltou o filho do Dr. Perivaldo, e o Dr. Perivaldo foi internado em seguida e está entubado, e está grave. Teobaldo. Faleceu também? Não, ainda não. O filho dele que faleceu. Triste, né? Na mesma família vai um e que o pai do internado já está entubado.
São realidades que nós estamos, às vezes, totalmente desapercebidos, porque nós estamos vivendo a nossa vidinha. A vida continua. A fila anda. Mas se chegar na tua hora, meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta. Tu vai, e se tu não voltar, tu vai para onde? Ah, apóstolo, eu não creio no inferno. Não tem problema nenhum você não crer. A questão é que se ele estiver existindo, e se essa é a verdade, porque eu creio, porque está na palavra, você tem um grande risco de ir para lá. Considera pelo menos. Porque a decisão é sua, ninguém vai te forçar, nem o Espírito Santo. Mas a minha pergunta, será que nós estamos tendo fé para ver as pessoas se perderem, para ver as pessoas morrerem e continuar 10 anos dentro da igreja sem ganhar uma alma para Jesus? Será que nós vamos ter que continuar olhando, ver a sociedade que está, porque eu sou assim, eu nasci assim, ninguém tem nada com a minha vida? Eu não posso deixar o Espírito Santo me lapidar, me encher de amor, mudar minha forma de vestir, mudar minha forma de tratar os filhos, mudar minha forma de tratar a esposa, mudar a forma de olhar para as pessoas, mudar a forma de amar as pessoas e amar mais do que nunca o pecador e não o pecado dele. Será que eu estou vendo tempo realmente que eu não posso, talvez, em vez de gastar 1.000 numa compra, eu vou gastar 800, porque 200 eu vou comprar de milharina e vou doar para alguém poder comer? Gente, que igreja que nós estamos sendo nesse tempo? O que nós nos transformamos? Será que nós temos fé para viver a grande comissão? Vamos ao texto. Mateus 28, 16 diz assim: os 11 discípulos Mateus 28, 16. Toma. Mateus 28, 16. E os 11 discípulos rumaram para a Galiléia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. E assim que viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Perdão, estou no lugar certo? Estou. Então Jesus, aproximando-se deles, e assegurou: toda autoridade me foi dada nos céus, no céu e na terra. Portanto, por causa disso, ide e fazei discípulos. Fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Para onde Jesus estava mandando os seus discípulos? Para Jerusalém. Porque a ordem que seria dada é o que se cumpre em Atos, capítulo 1 e 2. Não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Queridos, às vezes nós estamos na igreja buscando tudo, mas não estamos buscando, não temos fé para buscar aquilo que é mais importante, que é o poder de Deus. E muitas vezes o que é pior, se nós não estamos preparados para lidar com o poder de Deus, nós vamos achar que o poder se torna de quem? Nosso. O homem é terrível. Eu e você não são brinquedo não. Libera tu para você fazer o que você quiser, para você ver que miséria que você não faz. Assim que o viram, prostraram-se, mas alguns ficaram em dúvida. Ainda tem gente com dúvida.
Dúvida de quê, apóstolo? Dúvida da obra que Jesus fez na cruz e na sua ressurreição. Sabe por que tem dúvida, queridos? Porque você ainda não foi reposicionado profeticamente no mundo espiritual. Você, na linguagem do crente, não nasceu de novo. Porque nascer de novo não é se tornar um crente. Nascer de novo é você entender que agora há um governo revelado sobre você para ser manifesto através de você. E a primeira pessoa a se beneficiar disso tudo é você. E porque você se beneficiou, você amou de tal maneira que agora você quer amar o próximo como você amou a ele. Faz sentido para você isso? Agora, o mais complexo é o que Jesus fala, todo o poder. Agora, aproximando-se dele, assegurou. Toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Sabe o que Jesus está falando aqui, queridos? Que toda autoridade, seja no mundo espiritual, nos céus, seja no mundo espiritual, na terra, foi dada a quem? Acabou. E por que ele usa a palavra assegurou? Quando você contrata um seguro para a sua vida, para o seu carro, para a sua casa, para um bem, você está fazendo o quê? Você está depositando que se acontecer alguma coisa, você vai ser o quê? Ressarcido. Portanto, aquele que abrir mão de si mesmo, aquele que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, aquele que abrir mão da sua casa, dos seus filhos, dos seus sonhos, por amor a mim, receberá de mim 100 vezes mais. Agora, você contrataria qualquer seguradora? Você só contrataria o quê? Uma seguradora que pudesse o quê? Ressarcir o seu bem. Jesus está falando mais do que isso. Ele está falando, eu não garanto só a sua vida na terra. Eu estou garantindo você para a eternidade. Mas sabe quando acontece? Aí, quando você for revestido de poder. Cara, repare uma coisa, muita gente chegou na igreja, gosta da igreja, vem no culto, ama o pastor, gosta da comunhão, foi batizado, até ora em línguas. Mas qual a manifestação espiritual que tem na vida dele? Qual o nível de alinhamento que ele está tendo na sua vida, de transformação, de crescimento espiritual, de crescimento na família, de ser um exemplo a ser olhado e falar assim, Cristo está nessa pessoa. Porque se você não se importa com isso, eu tenho me importado bastante. Porque à medida que eu vou me importando, que eu descubro que eu estou mais perto do inferno do que do céu. E o que me coloca perto dos céus não é o que eu tenho feito, mas é a graça de Jesus sobre a minha vida. Porque à medida que você descobre que você não é digno, é que você começa a entender o quão grande graça, quão grande amor com que Ele nos amou. Mas nós queremos descobrir que nós somos dignos. Que nós somos os caras de pau. Você tem fé para cumprir a grande comissão, porque se você tiver, você vai ter que ter fé para entender que nível de autoridade que Jesus está outorgando a você. Que nível de autoridade Ele está lhe assegurando para você fazer obras iguais ou maiores. Mas que nível também de transformação Ele está exigindo sobre a tua vida. Para você ser testemunha dEle na terra. Então, você tem fé para cumprir a grande comissão? Eu quero ler aqui uma tradução diferente da tradução judaica. Diz assim: Yeshua se aproximou, então os 11 talmidins foram ao monte de Galil, que é Talmidim, discípulo de Galil, Galileia, indicado por Yeshua. Quando eles viram, prostraram-se diante dele, mas alguns hesitaram. Yeshua se aproximou deles e falou-lhes, dizendo: toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim.
Portanto, vão e façam Tom e Jeans entre as pessoas de todas as nações, imergindo-a na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na realidade do Pai, do Filho e do Hakodesh, que é o Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E lembre-se, estarei com vocês até o fim da era. E lembre-se, deixa eu fazer uma pergunta, você tem fé para lembrar que Jesus está com você todos os dias? Olha que interessante nessa tradução, você vai fazer talmidim, você vai fazer discípulo de todas as nações, imergindo na realidade do Pai, do Filho e do Hakodesh, ou seja, vai imergir. O que é imergir? É levar a pessoa para dentro do reino de poder, do reino de Deus. Será que eu e você temos fé para entender que nós estamos dentro desse reino de poder? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é fazer a vontade do Pai. Mas ele é um reino de poder, é um reino de santidade, é um reino de amor. Você tem fé para cumprir essa grande comissão? Como é que eu vou saber disso, apóstolo? Simples. Simples. Muito simples. Primeiro, você já entregou sua vida de verdade para Jesus? Creu e foi batizado? Por quê? Porque a imersão no reino de Deus é o seu batismo. Então aqui tem duas verdades. Se eu não me batizei, eu ainda não fui imerso. E se eu me batizei e não estou posicionado, eu também estou mentindo. Aí eu tenho um problema para resolver. É claro isso para você? Você tem fé para entender isso? Nessa manhã? Se eu me batizei e não estou nesse movimento que Deus espera, eu estou errando com Deus. Sim ou não? É lógico isso? E se eu não me batizei, procure batizar. Você que crê em Jesus, já se arrependeu dos seus pecados, você precisa ser batizado, porque o batismo é a porta dos céus, é a porta da igreja. Não é essa porta de vidro aí. Porque a igreja não é uma instituição da terra, a igreja é uma instituição espiritual. Então não existe essa pessoa, eu amo Jesus, mas não quero me batizar. Não existe isso. Para Jesus isso não é, nem se passa. Nem se passa. Segunda coisa que eu sei, através desses textos, eu tenho fé para isso. Eu estou fazendo algum discípulo, algum seguidor. Mas olha que interessante, muitos de nós na igreja dizendo, eu estou fazendo a obra de Jesus. Eu vou te dar uma agora que você não vai gostar. Tu não é pedreiro, nem servente de pedreiro de Jesus, porque tu não foi chamado para fazer obra alguma. Porque quem edifica a igreja é Jesus, não somos nós. Seu papel é orar, como eu fiz ontem. Se o menino vai ser curado ou não, se ele vai voltar ou não, é responsabilidade de Jesus, não é minha. Essa é a vontade de Deus e ela é suprema. Mas eu tenho que crer para orar. Porque pelo amor que eu posso dispensar naquela vida, naquela hora, eu posso tirar ele do inferno naquele momento. Mas por que eu tenho que deixar naquela situação para tirar do inferno? Alô? Sabe por que a gente responde pouco ao chamado de Deus? Porque a nossa vida não está na condição que Deus tem para o nosso chamado. É simples, fica sem jogar bola, fica sem correr 1 ano. Aí uma pessoa que corre, por exemplo, eu que faço bike. Você já andou de bicicleta, mas não está muito acostumado. Aí você vai andar comigo. Aí você cai na loucura que todo iniciante faz, e eu também já fiz, de querer andar no ritmo de quem já está treinado. Você vai por um tempo. Daqui a pouco o que acontece? Tu fica. E nem volta. Vai ter que chamar um carro para te rebocar. É assim, filho. E se tu chamar o carro para rebocar, todo mundo vai zoar da sua cara. Não tem jeito. Vai ser a semana toda falando que você pediu reboque. Por quê? Porque você não está o quê?
é músculo. Fé é igual a músculo. E sabe como é que você faz o músculo aumentar? Exercitando. Sabe por quê? Porque a fibra cresce. E quanto mais a fibra cresce, quanto mais ela racha, tem uma coisa chamada lá dentro sarcômero, que vai produzir novas fibras. Ó, a mesma fé que eu tenho para poder exercitar é a fé que vai quebrar aquilo que eu preciso para trazer nova fé e aumentar a minha fé. Até eu ficar condicionado. O que Jesus está falando é que é isso. O que você tem feito com o seu ensinamento do que você tem recebido? Não, mas eu não tenho pecado mais, né? Mas eu tô mais ou menos em casa. Cara, o que eu vejo hoje é filhos desonrando pai e mãe. Ah, mas o senhor não sabe que é meu pai nem minha mãe. Problema seu. Respeito da mesma forma. Porque a Bíblia não pergunta para você quem é seu pai, quem é sua mãe, não. Ela fala assim: obedecei vossos pais, é mandamento. Marido, amai vossas esposas e por ela ensina ela a lavagem pela palavra. Quanto da palavra a sua esposa tem recebido? O que é interessante nesse tempo é que vale para os homens. Você chega na igreja, a maioria hoje da liderança na igreja é o quê? É mulher. Cadê os homens? Não conheceu Jesus ainda nesse nível? E um detalhe, o ID aqui não é para pastor, o ID aqui não é para apóstolo, para profeta, para mestre. O ID aqui é para quem? Para quem tem fé para isso. E aí eu vou dizer, não é para todos. É para quem tem fé. É para quem conheceu Jesus de verdade. É para quem entendeu que a sua vida foi transformada. É para quem entendeu que você foi resgatado do reino das trevas para o reino do Filho em amor. Porque você vai ensinar aquilo que você tem ensinado, aquilo que você tem recebido. Fazei discípulos de toda a terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Emergindo, você tem que pegar a pessoa e trazer ele numa outra realidade. Na boa, gente. A gente fala muito dos outros, a gente fala muito das igrejas, das outras religiões. Mas o quão mundano nós estamos sendo. Não estou falando só a nível de pecado, não. Estou falando a nível de propósito de vida. O quão mundano nós estamos sendo. Se hoje Deus, né, tiver uma oportunidade, como está dando para a gente agora, ir lá para o centro da cidade, né, ter mais visibilidade, alcançar mais pessoas, o quanto você está empolgado por esse momento? O quanto você vai estar disponível para você investir, seja na sua vida, seja no conhecimento, e seja até financeiramente ou braçalmente, para que essa obra ela atinja aquilo que Deus está nos levando a fazer. Porque a gente hoje acha que a responsabilidade é do líder. É também. Mas sabe qual a maior responsabilidade que o líder tem? De te apontar um caminho verdadeiro. De te apresentar um evangelho de verdade. E de te empurrar para viver esse evangelho. Não é te trazer para perto dele, porque se eu trouxer você para aqui, para o nível que eu estou, sabe o que acontece? Quando você chegar no nível que eu estou, você é o quê? Para. O papel do líder é te empurrar para um nível superior ao dele. Para você ir mais alto. Então todos vocês aqui, implicitamente, têm a responsabilidade de ir mais do que eu, do que Delvânia, do que qualquer outra liderança aqui. E qualquer outro líder aqui tem a responsabilidade de ir além de mim. E a geração inferior, a geração mais velha tem a responsabilidade de fazer com que a geração inferior seja maior. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui hoje com esta palavra, porque profetizaram acerca de nós. Porque falaram, porque gastaram tempo, porque se deixaram gastar pelo ID, tiveram fé para isso. E se você olhar para a condição do mundo hoje, se você olhar para a condição dos casamentos, para você olhar para a condição das famílias, da economia, do governo, seja quem for, você vai virar até esquerdista. Você vai querer, nem esquerdista, anarquista. Sabe por quê? Porque nós estamos descrentes nos homens e o pior também, em Deus. É? Cuidado quando você quer que um homem dê muita resposta para a tua vida. Significa que Deus já não é mais Deus na tua vida. Porque a nossa resposta, ela não vem dos homens. Ela vem de Deus.
O que você tem aprendido é o que você tem ensinado. O que você tem obedecido é o que você vai ensinar a obedecer. Então, essa realidade que você está imergido é a realidade que você vai pegar e vai imergir você, vai imergir o outro. Então, a minha realidade espiritual obrigatoriamente reflete na vida de quem? De quem está do meu lado. De quem está debaixo da minha cobertura. De quem trabalha comigo. De quem anda comigo, de quem pedala comigo, de quem senta à mesa comigo, de quem dorme comigo. Você tem fé para entender isso nessa manhã? Você tem fé para cumprir isso nessa manhã? Essa é a palavra que Jesus tem outorgado a nós nessa manhã. E a pergunta é, será que Jesus vai saber se eu tenho ou não? E a resposta é aqui, ó, e eis que estou convosco. Então aí você já tem uma segurança, Ele está com você, Ele quer operar isso em você, Ele quer trabalhar você, Ele quer levar você para esse nível. Mas você tem fé para isso ou você está hesitando como os outros? Tem muita gente, queridos, perto da religião, mas distante de Jesus. Sabe o que significa isso? Eu quero para mim, para a minha vida, tá, o que eu acho que eu estou vivendo agora está bom, mas não se envolve com aquilo que Deus se envolve. E sabe o que é o propósito de Deus na terra? Pessoas. São vidas. Ou eu me envolvo com vidas, a partir do meu exemplo, do meu testemunho, daquilo que eu estou imerso, e manifesto aquilo que eu estou imerso, ou estou fora. E o triste é que as pessoas às vezes estão fazendo tudo errado, mas eu sou crente. Mas o governo que está sobre a tua vida é do diabo, não é de Deus. Cara, se a seriedade que o mundo está hoje ainda não está assustando você, me desculpa. Você precisa nascer de novo. Da água e do Espírito, principalmente. Mas você não nasce do Espírito, senão através do nascimento também da água. Olha o texto de Marcos, capítulo 16, por favor. O versículo 15 até o 18. A versão de Marcos é um pouco diferente da de Mateus. Olha que interessante. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Enquanto estavam reclinados, ceando, repreendeu-lhes a falta da fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daquele que o tinha visto depois de ressurreto. Ele lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será, todavia, quem não crer será condenado. Mas deixa eu fazer uma pergunta: como poderão crer se não há quem pregue? E aqui eu faço um parênteses, porque eu sei que o Espírito Santo está habilitando pessoas nessa geração, com uma linguagem que conecta com esta geração. Se você observar na Bíblia, Paulo, quando fala à igreja de Corintos, ele fala na linguagem que a igreja de Corintos entendia, mas ele fala dos céus. Ele fala através do modelo da santidade, do modelo da palavra, do modelo de Cristo. Quando Paulo fala lá em Éfeso, ele já fala de um pouco de uma outra forma, mas ele continua conectando com aquela geração, mas o modelo, o fundamento ainda é quem? Cristo. E o que eu quero chamar a atenção, queridos, que nós temos que deixar esse linguajar desgraçado de crente, jargões que nós carregamos para a nossa vida, e na verdade nós damos mau testemunhos muitas vezes, e aprender com o Espírito de Deus
a se conectar com aqueles que hão de ser salvos. Isso não vem por intelecto humano, isso vem com vida com Deus. Você não vai conseguir falar com uma geração igual essa, com a linguagem, se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Pastor amigo meu foi para a Europa. Está lá até hoje. Teve crise por 3 meses. Ele ia falar de Jesus, a pessoa fala assim, eu não preciso de Jesus, eu tenho tudo. Toma. Aí você que é muito que vai, como alguém não pode precisar de Jesus? E ele entrou em crise. E um homem de Deus, um homem sério, um homem que ama vidas, tanto que está lá. E está avançando, graças a Deus. Uma igreja que tinha 50 anos que não batizava ninguém, em 1 ano ele batizou 3. Acho que já chegou a mais de 20 que batismo já lá agora. Mas eu falei para ele, cara, Deus vai te ensinar a se conectar com esse povo. Porque até nisso Deus nos ensina uma coisa primorosa, sabe o que é? Não é do meu jeito, não sou eu quem faço, não é por causa da religião. Você tem que saber por que você quer ganhar alma para Jesus. Porque o seu porquê tem que estar alinhado com o porquê de Deus. Porque quem tem um porquê tem um como. E aí foi, hoje ele está rebanhando gente. Ele já engrenou, passou a primeira e está avançando. Mas Deus também teve que trabalhar aqui, nele. E ele só mudou de país, olha que interessante. Antes de sair do Brasil, ele levantou 3 igrejas na Bahia. Chegou lá, ele agarrou. Como assim? Porque a fé, ela tem que ser aumentada. Porque o lugar que você é imerso tem uma autoridade espiritual que você vai confrontar a cada dia. Isso se chama jurisdição espiritual, por isso que a Bíblia te chama de embaixador de Cristo. Há uma jurisdição para quê? Para que a autoridade do Espírito, o poder de Deus, seja manifesto através de você. Portanto, se você não está habilitado para isso, você tem que ter fé para isso. Hoje a nossa fé se resume a resolver o problema da minha casa, o problema do meu casamento, salvar meus filhos e bens. E bens. Aí Cristo vem e fala, não juntei esse tesouro na terra. Aí vem Cristo e fala assim, ó, você e sua casa são meus. Aí ele vem e fala, nenhuma praga em tua tenda chegará. E aí ele vem e fala, você já é abençoado com toda a sorte de bens espirituais nas regiões celestiais, entre nas regiões celestiais e toma então aquilo que é teu por herança. Gente, está fazendo sentido para vocês? Ou eu estou viajando muito aqui nessa manhã? E aqui eu quero trazer algo poderoso que ele fala, aquele que crê foi batizado, todavia, quem não crê já está condenado. Eu não vou condenar ninguém, nem vou salvar ninguém, eu vou falar a palavra de Deus, e se ele crê eu vou batizar, ponto. O resto é com o Senhor, não é comigo. Se você não aceitar, você vai para o inferno. Quem falou? Se você julga alguém, você vai ser julgado pela mesma medida. Ame, que você vai ser amado na mesma medida. Agora, aos sinais, e estes sinais acompanharão os que creem, e em nome, e no meu nome expulsarão demônios. Em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhe fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão. Faz uma pergunta aqui simples. Quantos evangelhos nós somos no Brasil hoje? Se cada evangélico hoje tocasse numa pessoa com Covid,
qual número de mortes nós teríamos? Não te incomoda isso, não? Eu vivo da saúde e me incomodo. Estou doido para Deus começar a fazer coisa dentro da minha clínica e o nego vai ficar surtado. Não tem problema nenhum. Eu corro até o risco de perder meu conselho. Mas isso tem me incomodado absurdamente. Isso tem que incomodar uma igreja que tem um poder concentrado sobre ela. Isso tem que incomodar uma igreja que tem uma palavra de vida eterna. Isso tem que incomodar uma igreja que tem um amor, que o tirou das trevas e o levou para o reino do Filho em amor. Isso tem que incomodar uma igreja que tem a ressurreição do Cristo, que foi aniquilado toda a cédula que era contra ela, que tem a cura através da cruz. Isso tem que incomodar uma igreja. E aí vamos abrir igreja, vamos fazer a obra de Jesus. Se a obra é de Jesus, é dele. Se você faz a dele, você está tomando o lugar dele. Quem edifica a igreja é Cristo, queridos. Nós discipulamos. Mas para você ser discipulado, você tem que estar edificado sobre Cristo. Ore até que esses sinais... Eu libero essa palavra de Deus na tua vida nessa manhã. Ore até que esses sinais te perturbem a tua vida. Ore até que as tuas mãos comecem a ver o poder de Deus curando, transformando, expulsando demônios. Ore. Não encoste mais a mão em ninguém. Ô, gente boa, sem saber que mão é a sua. Não toque em nada que é imundo, porque essa mão é santa. Em nome de Jesus, nós precisamos de uma igreja que não pregue só de falar, que chega, tocou, mudou. Chegou, mudou, pisou, a coisa aconteceu. Porque eles vão querer saber o que está em você. O que você tem? Pronto. Vem comigo que eu vou te imergir nesse reino. Vem comigo que eu vou te imergir nesse mundo espiritual. Vem comigo que eu vou te imergir nesse amor, nessa graça, nesse conhecimento de Jesus Cristo, nesse poder que opera nos filhos de Deus. Seja altamente, mas altamente intencional. Intencional. Primeira coisa, você tem que ser intencional com a transformação da sua vida, da sua mente e da sua fé. Depois, da sua família. E depois, de tudo quanto mais te pertence. Porque tem gente que você vai ganhar só pelo seu testemunho. Vai levar tempo, mas ele não vai resistir o que está em você. Porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. Amém? Abra sua Bíblia para a gente encerrar. Lucas 24. (44 a 49). Tem gente online? Vocês que estão online também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, despertem para esse tempo. Lucas 24, 44. Amém? Em seguida, Jesus lhe explicou: são essas as palavras que eu vos ensinei, quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito. Está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Que isso convalida aquilo que Mateus está dizendo. A segurança. Jesus foi profetizado em toda a Bíblia. E essa profecia se cumpriu no dia que você conheceu Jesus. E ela continua se cumprindo em aonde você está, enquanto você estiver na terra. Portanto, aonde você pisa, aonde você está, com quem você vive, eles estão vendo profecias, salmos e a palavra de Deus se cumprindo.
Pare de achar que você tem que jejuar por causa do pastor e do ministério. Pare de achar que você tem que ler a Bíblia por causa de pastor e ministério. Pare de achar que você tem que ser santo por causa da igreja, em nome de Jesus. Se você ainda está nesse nível, você ainda não entendeu quem é Jesus, vai conhecer Jesus, por favor. Vai se envolver com Cristo. Vai se entregar verdadeiramente para Ele. Então se lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender guarda isso, e lhes afirmou, está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destes fatos. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder. Paulo diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios: os deuses desses séculos cegaram a mente para a luz do entendimento do Evangelho de Cristo. Paulo não está falando aí para ímpio, Paulo está falando para a igreja. Portanto, nessa manhã, que caia da sua mente toda a cegueira espiritual, e que o entendimento da palavra, que o Senhor, através do seu Espírito desta palavra nessa manhã, traga entendimento da palavra das Escrituras, não apenas de uma frase escrita, mas de todo o contexto da Bíblia e o que ele significa para a eternidade. Da obra de Jesus, do reino e do governo de Deus sobre nós na terra. E que você e eu possamos entrar no nível da promessa. E aí eu pergunto, você tem fé para cumprir o ID? Porque se você tiver para cumprir o ID, o lugar que você vai ter que entrar é um lugar onde você seja revestido do poder do alto. Continue estudando, continue lendo, continue aprendendo, não tem problema nenhum. Mas tudo isso, sem o poder do alto, é humano. É humano. Nós estamos falando de algo espiritual. Quando Jesus se manifesta, a primeira pessoa a reconhecer Jesus era o demônio. Foi o diabo. O segundo foram legiões de demônio. Então se prepare, porque quando você for reconhecido nos céus, quando o poder de Deus vier sobre você, quem vai reconhecer você são os demônios. E sobre eles você tem autoridade para expulsar no nome de Jesus. Queridos, olhem, entenda essa habilitação que Deus quer trazer na igreja do sobrenatural. Porque quando a igreja for habilitada nesse campo, meu amigo, enfermo vai ser curado imediato. Drogado vai ser curado imediato. Aleijado vai levantar, cego vai ver, surdo vai ouvir. E em toda Itabuna, em toda a Bahia e o Brasil, conhecerão os milagres que Jesus faz. E assim nós seremos testemunhas até os confins da terra. Olha o que acontece lá naquela cidade. Olha o que Deus está fazendo através daquele povo. Deus não está aqui fazendo motim religioso, queridos. Deus quer salvar as pessoas. Deus quer libertar das prisões. Deus quer curar as almas. Deus quer amar as pessoas. Quer levar a pessoa para a religião? Atenda a necessidade que ela tem daquele dia. Alimente ela todo mês com a cesta básica, com a palavra de profecia, que é sua, não é de Deus. Agora, você quer fazer alguém conhecer a Jesus? Faça alguém conhecer o amor de Deus pela vida dela. Faça alguém conhecer o poder de Deus. Faça alguém conhecer o que o reino de Deus significa sobre a vida dela. Faça ela reconhecer toda a herança que ela tem no Pai. Leva ela diante do Pai, Pai, que ela seja um contigo como eu sou um contigo. Mostra a tua glória como tu me mostraste. Essa foi a oração de Jesus acerca de nós, os seus discípulos. Que eles sejam um,
contigo. Eu não vos peço que os tire do mundo, mas que o livres do mal. Que o Senhor seja com eles, como foi comigo. Ao discipulado, que o Senhor seja com eles, como foi comigo. Que você seja com Jesus, que você reconheça o Pai, como Jesus tem te revelado. Mas Deus está levantando nesse tempo, está dizendo: come, igreja. Deus está curando uma igreja infértil, e Deus está levantando uma igreja no sobrenatural, não para atender às necessidades humanas, mas por causa do amor dele e do poder que opera sobre ele, na graça. Queridos, uma coisa que eu tenho estudado é sobre a graça, é que quando você entende a graça, você se torna refém de dar uma resposta para ela. Você vai querer ser a melhor pessoa do mundo, você vai querer ser o melhor pai do mundo, o melhor pastor do mundo, tudo melhor, sabe por quê? Porque você conhece a graça de Deus, você sabe que você tem que dar uma resposta para ela. Não é por vaidade nem por glória, é pela necessidade de entender que você não merecia, mas Ele te fez assim. Então nessa manhã eu quero te perguntar de novo: você tem fé para viver a grande comissão? O que você tem feito? Onde você tem ido? O que você tem ensinado? O que você tem aprendido? Pode cantar bem, pode pregar bem, pode falar bem. Quer dizer nada. As suas convicções, os seus achismos, suas, não é de Deus. Isso é problema seu, não é problema de Deus. Agora, volta para a palavra, querido. Ensina-nos a guardar tudo que você tem ensinado, está tudo aqui. Ó. Eu como esposa, deixa eu ver. Eu como marido, deixa eu ver. Eu como líder, deixa eu ver. Eu como pai, deixa eu ver. Eu como filho, deixa eu ver. Como filho é interessante. Porque a gente às vezes casa, né? Tem as nossas responsabilidades. Mas eu sempre procurei ajudar minha mãe. E minha mulher sempre falava assim: você precisa ainda ajudar mais a sua mãe. Eu falei: meu Deus, é quase tudo comigo. E a gente não tinha condições financeiras para estar assim todo mês. Mas ela falou: não, nós temos que mandar um dia para sua mãe todo mês. E aí começamos, mesmo sem ter condições. Nunca paramos mais, porque nunca mais faltou condições de abençoar. Não quero que você olhe para mim e ache que eu sou bom, não. Eu quero te mostrar o seguinte: que Deus cumpre, Deus zela pela palavra que Ele garante. E isso vai acontecer em todas as áreas da tua vida. Em todas as áreas da tua vida. À medida que a tua fidelidade ao ensino da palavra aumenta, a manifestação do reino de Deus aparece na tua vida. E é isso que nós fomos chamados. A igreja, ela pode fazer tudo, ela pode receber tudo. Se ela não cumprir o ID, ela falhou. E a igreja somos nós. A igreja sou eu e você. Vamos ficar de pé? E eu não posso deixar você embora sem te desafiar nessa manhã. Eu não posso te deixar embora sem te desafiar nessa manhã. E eu vou assim, ser muito largado mesmo naquilo que eu tenho que falar. Você que está em pecado e precisa se reconciliar com Jesus, vem aqui na frente para orar com você. Em pecado. Isso. Deus ama mais um pecador do que um convencido. Sabe qual a vantagem de a gente expor o nosso pecado assim?
É porque eu expondo isso aqui, eu tenho a graça de Jesus. Mas quando eu não tenho isso, sabe quem vai expor meus pecados? Os demônios. Porque ele expõe publicamente os nossos pecados. Então, cuidado com o que você fica aí na sua vã religião. Isso é oportunidade, que isso é tratamento. Segunda pessoa que eu quero chamar aqui na frente é você que já fez a sua aliança com Jesus, mas você está morto espiritualmente. Você não está produzindo nada acerca do reino de Deus. Eu queria orar com você também. E a terceira pessoa é quem não ainda entregou a sua vida para Jesus verdadeiramente e não foi batizado. E entendeu essa palavra nessa noite, que você tem algo para você ser imerso e manifestar nesse tempo. O Senhor te chama nessa manhã. Vinde a mim. Vinde a mim. E o quarto é quem está com alguma coisa aí, precisa de oração, venha para cá. Não, algo específico dentro da palavra, gente, calma. Amém? Vamos orar? Eu queria que vocês não perdessem a atenção. Continuassem os líderes da igreja, por favor, que não estiver aqui na frente. Vamos orar, queridos. E põe a mão sobre a cabeça deles. Pode orar. Pode ungir. Cadê os líderes? Thalita, Tereza, a Joyce. Na baixeira de querer baixo, né, de cantar a baixo. De baixo, de cantar a baixo. Seja frutífero nesse tempo. Há um poder para ser derramado sobre nós, a igreja de Jesus na terra. Há um poder para ser manifesto através da igreja de Jesus na terra. E no nome de Jesus, Pai, que o Senhor pegue cada um aqui que está neste lugar nessa manhã. Em nome de Jesus, que o Senhor toque na igreja, no MAGC, Itabuna, Piedade, Nova Iguaçu, Cabo Frio, Estância Velha, Senhor. Que o Senhor toque na igreja de Jesus, em Itabuna, na Bahia, no Brasil. Que haja um derramamento, Senhor, desse poder e do entendimento da Tua palavra, Senhor. Que venha, Senhor, nesse tempo, Pai, o mover do Espírito, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo de Deus, da santidade do Espírito, do poder de Cristo. Que Cristo se torne o centro novamente de nossas vidas. Que a nossa vida, Senhor, seja imergida, Pai, no sobrenatural de Deus. Que nós possamos imergir as pessoas naquilo que temos aprendido, naquilo que temos ouvido, naquilo que temos dito, naquilo que temos feito, Senhor. Que sejamos curados, que sejamos sarados, que sejamos edificados, que sejamos convertidos verdadeiramente, transformados na Tua igreja, Senhor. O Senhor venha nesse tempo, Pai, com poder e glória, e manifesta Teu Filho, manifesta Teu Filho, manifesta o Teu Filho entre nós. Revela-nos o Pai, revela-nos o Filho, revela-nos o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa nos emergir. Eu ouço, Senhor, uma palavra profética nesse lugar, que seremos imersos no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Que seremos imergidos no poder do Espírito Santo
você fez por mim e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Oh, coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo que você
geração de um ato profético. Eu vou pedir para nós fazermos. As mulheres mais jovens vão ficar no centro, as mais velhas em volta delas, os homens vão ficar circulando em volta das mulheres. Nós vamos fazer um círculo com as mulheres no centro. Vem cá, Gil. Agora não. Os homens vão fazer um círculo e as mulheres vão ficar no centro, incluindo vocês. Bora. Você fica aqui, ó. Que aí fica mais jovens no centro. Isso. Bora, gente. Centro, sabe o que é o centro? Isso, aí. Agora os homens. Deixa a guitarra, meu filho. Não vai precisar da guitarra agora, não. É isso aí, tá bom. Deus tá vendo. Vamos lá. Cadê os homens daqui? Fecha aqui, por favor. Isso. Encosta aí. Deus chamou dentro do quarto o pai e a mãe e Talita. Nós vamos chamar nesse tempo os pais espirituais, as mães espirituais, os homens, cabeças da sua casa e da igreja, e as mulheres edificadoras da sua casa e dos seus filhos e do seu marido. Queridos, Deus não quebra princípios nem muda protocolos por causa de nós. Somos nós que temos que nos voltar para isso. Amém? Então eu vou orar nessa hora, chamando, cume tudo aquilo que está adormecido e morto espiritualmente, vai cair por terra em nome de Jesus. Os homens têm que voltar ao seu lugar espiritual. As mulheres voltaram ao seu lugar espiritual. E os filhos, a geração que nós vamos levantar, a geração frutífera, elas não podem morrer por causa de nós. Há uma responsabilidade muito grande em nós. Amém? Então, fecha aqui, por favor. Devano, chega para frente. Isso. Aí, fecha aí. Luiz, chega mais para lá, Rafa. Isso. Os homens, vão para cá. Bora, todo mundo. Isso. Pai, em nome de Jesus, como ato profético nessa manhã, neste lugar, Senhor, estabelece nessa hora, Pai, cada homem aqui, Senhor, no seu lugar de governo, no seu lugar de cabeça, Senhor, naquilo que ele representa no mundo espiritual. E os homens dos homens e os filhos dos homens sejam tomados agora, Senhor, em autoridade do Espírito. Seja na tua igreja, seja nas famílias, seja na sociedade, seja onde for. Que o Senhor levante agora homens cabeças, homens comprometidos, homens com a mente de Cristo, com o Espírito do Senhor, com a graça e o favor do Senhor em suas vidas. Homens posicionados, atalaias, Senhor, e autoridades, Pai, do reino de Deus na terra, em nome de Jesus, e que eles cubram, Senhor, nesse tempo, uma geração, Senhor, de uma igreja, Pai, que está nascendo, que eles venham cobrir, Senhor, as mulheres, e nós chamamos agora, Pai, essas mulheres, Senhor, edificadoras, essas mulheres, Senhor, que vão edificar, Pai, o reino, que vão edificar as casas, que vão edificar os filhos, que vão edificar, Senhor, os seus maridos, que vão edificar, Pai, a igreja de Jesus na terra. Os homens, Senhor, como foi Jairo, ao sacerdote agora, em nome de Jesus, e as mulheres, Senhor, os alimentos, a igreja que alimenta, Senhor, nesse tempo, essa menina que o Senhor está levantando nesses dias, dizendo: come e alimenta, levanta, viva e seja alimentado, em nome de Jesus. Nós oramos e determinamos no teu nome e no teu poder, que o MGC de Itabuna, que a igreja do MGC, onde ela estiver, ela será proclamada e edificada sobre essa verdade, em nome de Jesus, nesse tempo, para fazer uma diferença na geração desse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Eugênia, o sonho. Eu pedi à apóstola que eu tive um sonho. Eu só lembrei hoje de manhã